sobre a vida dos jovens. Eu lembro que ele precisou de uma pessoa que falasse outro idioma, inglês. E ele precisava de uma pessoa que fosse até o aeroporto. E quando ele perguntou, ninguém falava outro idioma. Ninguém falava inglês. E ele começou a profetizar na vida ali dos jovens, portas abertas, faculdade, curso universitário. Ele começou a profetizar sobre a vida ali da igreja. Carros, quase não tinha carros ali no setor 47, né? A rua ficava vazia. E Deus ali fez grandes coisas, tanto material como espiritual, na vida daquele povo. Então Deus usou o pastor assim grandemente. E foi ali que eu comecei a trabalhar com crianças, que trabalho maravilhoso, onde Deus usou ali a nossa pastora, a irmã Cimeia. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E depois congregamos ali também no setor 45, né? E foi uma bênção. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Louvar a Deus, né, pela vida dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que está me acompanhando. Ele é uma bênção. Eu vou pegar aqui a água. Imagina. Ele é uma bênção. Tem um dos ensinamentos, algo que ele fala e falou e me aconselhou. Quando eu vou ter oportunidade, eu lembro que, amor, estou muito nervosa. O que eu vou fazer? Estou muito nervosa. E agora? Vou ter que ministrar. E o conselho que ele me deu foi: a palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus não é bolo. O bolo você precisa confeitar. O bolo vai recheio, vai cobertura. O bolo você escolhe as cores que você vai colocar, coloca a florzinha. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é pão. Então, ore, leia a Bíblia e seja dependente de Deus, porque não precisa de recheio, não precisa de cobertura, não precisa de enfeite. É apenas a dependência de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Eu quero ler com vocês aqui, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eu vejo aqui que Deus, Ele separou, foi separado aqui um livro para falar de uma família. Deus demonstra com isso como Ele se importa com a família, como Ele ama a família, como Ele se agrada em proteger, em prosperar, em abençoar a família. Ele se importa com a sua família. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua família. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o pensamento em relação à sua família. Mas Deus me trouxe nesta noite para dizer ao seu coração que Ele se importa com a minha família e com a sua família. Aleluia! Miqueias 7:6, o profeta previu muito desentendimento nos lares.
E isso é uma realidade comum nos dias de hoje. Tessalonicenses 3,16, o apóstolo Paulo recomenda a paz em todas as circunstâncias. A paz em todas as circunstâncias. Talvez está passando um redemoinho, talvez a crise financeira, mas o apóstolo Paulo recomendou a nós que tenhamos paz em todas as circunstâncias. A porta se fechou, tenha paz. A doença bateu a porta, tenha paz. A morte bateu a porta, tenha paz. Então tenha paz em todas as circunstâncias. Nós servimos a um Deus que transforma situações aparentemente irreversíveis. E Ele constrói uma história para aqueles que permanecem fiéis. Você está fiel? Você está fiel no Senhor? Então aquilo que para você parece irreversível, você pode ter certeza que Deus, Ele vai transformar esta situação. Deus vai transformar esta situação. O Senhor, Ele reverte os fracassos humanos, sabe no que, igreja? Em vitórias. O Senhor reverte os fracassos humanos em vitórias. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Em Salmos 128, diz que temer a Deus é o princípio para se ter uma família abençoada. O que eu preciso para ter uma família abençoada? Salmo 128 diz: temer a Deus é o princípio para se ter uma família abençoada. É com sabedoria que se constrói um lar, e através dessa sabedoria se atrai as bênçãos de Deus. É através da sabedoria que se constrói um lar. E é através dessa sabedoria que nós conseguimos atrair para dentro do nosso lar as bênçãos do nosso Deus. Talvez você olhe aí para a família do lado, aqui já foi dito, né? Olha, eu tinha a família e tenho a família do nosso pastor como uma família referência, como meu referencial. Já foi falado aqui nesta noite. Talvez você olhe para o lado e você veja a família perfeita. E você olha para a sua família e você fala, não. Será que existe a família perfeita? Se eu pedir aqui para alguém levantar a mão que represente essa família perfeita, será que alguém vai levantar a mão? A família que nunca passou por problemas financeiros? A família que nunca teve desentendimento? A família que nunca passou por um desemprego? A família que nunca passou por situações difíceis? A família que nunca passou por tempestades? A família que nunca passou por momentos adversos? Será que se eu perguntar nesta noite aqui, alguém vai levantar a mão, vai ficar de pé e vai gritar assim, eu faço parte da família perfeita? Será? Mas, se eu perguntar aqui, tem família aqui com problemas? Tem família aqui com problemas? Tem família aqui que já soube, já sabe o que é o desemprego? Tem família aqui que já viu a conta chegar para vencer e não ter o dinheiro para pagar? Tem família aqui que já teve aborrecimentos?
Quantos vão levantar a mão? Quantos vão levantar a mão? Eu quero te dizer que nesse livro tão precioso, nesse livro tão importante, tem aqui uma família, um livro especial, só para demonstrar aqui, uma família cheia de problemas. E eu até anotei aqui os problemas dela, para eu não esquecer. Problema financeiro, da família aqui que eu li no livro de Ruth. Problema de imigração, problema morte do marido, problema casamento misto dos filhos, problema com a morte dos filhos, problema com as noras desamparadas, problema com a pobreza, problema com a falta de netos, problema com a amargura com Deus. É a família que está aqui, nesse livro tão especial, que Deus nos deixou, uma família cheia de problemas. Mas talvez agora você pode olhar para o irmão do lado aí e dizer assim: sua família é abençoada. Você pode dizer isso? Sua família é abençoada. Sua família é abençoada. Agora eu quero que você olhe para a irmã, para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó: a minha família é abençoada. 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 Profetiza nesta noite dizendo que a sua família é abençoada. Deus quer que você saia daqui diferente. Deus quer que você saia daqui olhando para a família do seu irmão, acreditando e profetizando na família do seu irmão e dizendo: que família linda, que referência, que família maravilhosa. Mas Deus quer que você saia daqui nesta noite olhando para a sua família e dizendo: a minha família é abençoada. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de falar que a sua família não presta, chega de falar: a minha família só tem problema. Chega, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a vida da sua família, profetiza sobre a vida dos teus filhos, profetiza sobre a vida do seu esposo, profetiza sobre a vida da sua esposa. Aleluia! O pastor Edson, um dos ensinamentos dele ali no setor 47, ele dizia assim: vá para o espelho, vá na frente do espelho e profetiza para você. Seja vaso e profetiza para você. E eu aprendi este ensinamento e eu profetizo na minha vida, profetizo na vida do meu esposo, profetizo na vida da minha casa. Essa luta vai passar. Essa luta vai passar. Porque a mão do nosso Deus não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. E se você é fiel com o Senhor, com certeza as bênçãos dele vai jorrar na sua vida. Aleluia! Eu fiz tantos planos para estar aqui nesta noite. Quando a Cimeia me convidou, eu fiz muitos planos e pensei: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas foi totalmente diferente de tudo que eu planejei. Mas foi conforme o Senhor determinou, para a glória do Senhor. A palavra que eu li fala que existia fome naquela terra. Que terra? Belém. O que significa Belém? Casa de pão. É para faltar pão na casa de pão, igreja? É para faltar pão? Nos meus olhos, ao meu ver, no meu entendimento e no seu entendimento, não. Mas na vontade de Deus, nós não podemos discutir, nós não podemos indagar, nós não podemos questionar.
faltou pão na casa de pão. E Elimeleque, quando ele viu aquela situação, ele pensou, vou fugir da fome. Sabe por quê? Ele tinha ali algumas possibilidades. Ele tinha ali algumas escolhas para fazer. Uma das escolhas que ele poderia ter feito era olhar o problema, enfrentar o problema e vencer o problema. Ele poderia pegar aquele problema e aprender muito com aquele problema. Mas ele resolveu fugir do problema. Então, que nesta noite, se você está enfrentando o problema, que você levante a sua cabeça, olhe para o problema, enfrente o problema, e com Deus o problema será resolvido, porque nós temos que crer assim. Porque se eu não crer assim, irmãos, igreja do Senhor, é em vão eu estar aqui. Eu preciso acreditar, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. E Elimeleque simplesmente fugiu. E ele fugiu da fome, e a palavra de Deus diz que ele sai de Belém e vai para Moabe. Ele fugiu da fome e ele encontrou o quê? Ele encontrou a morte. Ele fugiu da fome e ele encontrou a sepultura. Porque sai sem a permissão de Deus. Está faltando pão? Fique aonde Deus te colocou. Mas está sem pão, mas fique aí, porque o Senhor ele vai prover no momento certo e na hora certa. Olha, a porta está fechada, o que eu vou fazer? Não tem condições financeiras. Fique aí em Belém, não se preocupe, porque se Deus está no controle, algo vai acontecer, vitórias vão chegar, o milagre vai surgir. Ele sai e ele leva a sua esposa e leva os seus 2 filhos. E o que eu fico assim admirada nessa palavra é que a gente não acha que no começo, quando eles vão para Moabe, a mulher reclamando. A gente não vê a mulher murmurando. A gente não vê a mulher procurando o pastor setorial para reclamar do marido. A gente não vê a mulher aqui reclamando de nada. Sabe o que acontece aqui com Noemi? Noemi simplesmente obedece. Noemi simplesmente obedece. Ela vai para uma cidade, ela vai para um lugar onde se adorava deuses estranhos. Mas como que eu vou servir a Deus lá? Lá adora deuses estranhos. Sabe como Noemi conseguiu? Sabe por que Noemi conseguiu? Porque o coração dela estava andando em direção a Deus. O coração de Noemi estava andando em direção a Deus. Se o seu coração e se o meu coração estiver andando em direção ao céu, não importa a região geográfica. Se o meu coração e o seu coração estiver voltado a Deus, não importa a região geográfica, você vai adorar a Deus em Belém, e você vai adorar a Deus em Moabe, você vai enaltecer o nome de Deus em Belém, e você vai enaltecer o nome de Deus em Moabe. Como está o seu coração? Qual é o alvo do seu coração? Para onde o seu coração está andando? Qual é o destino do seu coração? É o céu? Aquela mulher simplesmente obedeceu e foi. A palavra de Deus diz que ali morre o seu esposo. E depois os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas. E ali depois os seus 2 filhos morrem. E eu acredito que aquela mulher continuou com o seu coração andando em direção a Deus. A morte bateu, mas ela continuou em direção a Deus. A morte dos seus filhos bateu, mas ela continuou em direção a Deus. A palavra de Deus diz assim, que ela ficou desamparada do seu esposo e desamparada dos seus filhos.
Igreja do Senhor, sabe o que significa ser desamparada? Privada de ajuda material e moral. Ela estava privada de ajuda material e moral. Significa estar abandonada, em ermo, solitária, que não tem arrimo e nem amparo. Essa mulher estava desse jeito. A palavra de Deus mais adiante vai dizer que ela escuta falar, que ela ouviu falar que o Senhor tinha visitado o povo em Belém e tinha dado pão. E a palavra de Deus diz ali no verso 6, que ela se levantou e com ela se levantou as suas noras. E as noras foram andando em direção a Belém, juntamente com a sua sogra. De repente a sua sogra olha para elas e fala assim, olha, volta, fica aí, eu vou sozinha. E a igreja conhece toda essa história. E quando ela fala para as noras voltarem, o que acontece? As noras choram e falam, não, queremos ir com a senhora, queremos ir com você. Como será? Eu sou sogra. A sogra falou aquilo para as noras voltarem? Se hoje, você, sogra, falar para as suas noras, se você estivesse ali no lugar de Noemi, qual seria a reação das suas noras? Será que elas iriam chorar? Será que elas iriam sentir? Será que elas iriam insistir em voltar com vocês? Ou será que elas iam fazer um culto de ação de graça? Como será que está o nosso Deus? Como nós estamos mostrando quem é Deus? Porque Noemi mostrou para aquelas duas jovens quem era o Deus dela. Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o seu Deus lá na sua casa? Quem é o seu Deus lá no seu trabalho? Quem é o seu Deus lá na rua onde você mora? Quem é o seu Deus lá no condomínio que você mora? Quem é o seu Deus? Como você tem mostrado esse Deus? Você apresenta para Deus, muitas das vezes, todos os defeitos do seu esposo. Muitas vezes nós apresentamos para Deus todos os defeitos dos nossos filhos. Apresentamos para Deus todos os defeitos do nosso pastor. Apresentamos para Deus todos os defeitos dos nossos líderes. E Deus está atento ouvindo. Mas sabe o que Deus quer ouvir de você nesta noite? Não é quem é o seu esposo. Não é quem é o seu filho. Não é quem é o seu pastor. Deus quer ouvir de você nesta noite quem você é. Quem você é. Quem você tem sido. Quem você realmente é. Você e eu somos lá em casa o que nós somos aqui? Será que nós somos, no condomínio onde nós moramos, o que nós somos aqui? Será que nós somos, na empresa onde nós trabalhamos, o que nós somos aqui na casa do Senhor? Será? Gênesis 27, 18, Isaac pergunta para Jacó, quem é você? Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Veja que essa história aqui, ele faz uma pergunta, apenas uma pergunta. Mas Jacó, ele responde e acrescenta algo a mais na sua resposta, porque a mentira, ela é assim, sempre acrescentando mais coisas. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Passaram-se 26 anos, quando, Gênesis 32, 27,
Jacó está ali lutando com o anjo do Senhor, e o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? E Jacó responde: Jacó. Simplesmente Jacó. Quando o homem pergunta, ele mente. Mas quando Deus pergunta, não tem como mentir. Quando o homem pergunta, ele responde: eu sou Jacó, Esaú, seu filho mais velho. Mas quando Deus pergunta, ele tem que responder quem ele realmente é. E nesta noite aqui o Senhor pergunta quem você realmente é, quem você realmente tem sido. O Senhor faz essa pergunta para você e para mim: quem nós temos sido? E aquela mulher, ela fez um papel extraordinário naquela história, na vida daquelas meninas. A palavra de Deus diz que ela volta ali para Belém. E Deus, Ele simplesmente transforma a história daquela família. Deus simplesmente usa aquela jovem, aquela nora, Ruth, e transforma ali a vida daquela família. A palavra de Deus, a gente vai ver aqui, nesta história, que Ruth teve que fazer uma opção, teve que fazer uma escolha. Assim como o órfão também. Existiam duas noras e existia apenas um Boaz. Existiam duas noras e existia apenas um Boaz. As duas falaram que queriam voltar com a sogra. Mas Ruth se agarrou, a sogra beijou ela e determinou que iria com ela. Órfão simplesmente beijou e voltou para a sua terra. E essa atitude de Ruth fez toda a diferença. Muitas vezes nós falamos que queremos um milagre na nossa família. Muitas vezes nós falamos que queremos uma transformação na nossa família. Muitas vezes nós falamos que queremos uma transformação, uma família abençoada, mas nada nós fazemos, só ficamos falando. Mas que nesta noite nós possamos fazer como Ruth, falar e agir, falar e correr. Esta Bíblia, o pastor na Santa Ceia, ele estava vendendo o livro no final da sua ministração, ele foi oferecer os livros, e quando ele mostrou essa Bíblia, ele falou assim: quem quer esta Bíblia? Eu corri, e saí correndo pelo corredor da igreja ali do setor 45 e peguei a Bíblia. E é isso que Deus quer que nós façamos. Você quer a bênção? Você quer ser abençoado? Você quer uma família transformada? Você quer uma família renovada? Levante-se. Ande em direção a Deus, faça algo, modifique-se primeiro, peça para Deus a transformação da sua vida, e o Senhor com certeza vai transformar, o Senhor com certeza vai trabalhar, o Senhor com certeza vai fazer milagres. O versículo, para encerrar, a palavra de Deus diz que morreram Malom Quileon e o seu marido, e ela ficou desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A Bíblia diz que ela ficou desamparada dos seus filhos e do seu marido. A Bíblia não diz que ela ficou desamparada de Deus. A Bíblia não diz que ela ficou desamparada de Deus. Talvez você adentrou aqui dizendo: Senhor, eu estou desamparada. Eu estou desamparada do meu esposo. Eu estou desamparada dos meus filhos. Eu me sinto desamparada. Mas Deus, nesta noite, fala ao meu e ao seu coração que Ele ama a família, que Ele vela por sua família, que Ele cuida da sua família, que talvez você tenha achado que está desamparada, mas que Deus não desamparou os teus. Deus não desamparou os teus. Deus, Ele é fiel para trabalhar, para transformar. A vida daquela jovem foi transformada. A vida daquela mulher, a vida daquela família foi transformada. Aquela jovem foi ali e ajudou a sua sogra.
ela foi a provedora, o provedor da sua casa. Aquela jovem, aquela nora Ruth, trabalhou e ajudou. Ela cuidou ali da sua sogra, porque ela viu Deus na vida da sua sogra. E ela começou a viver o Deus da vida da sua sogra. E quando nós vivemos o Deus verdadeiro, há milagres e prodígio, há transformação nas nossas vidas. Ruth, ela se inclina ali para Boaz, no final da história. E ela diz, prostrada com o rosto em terra, ela exclama ali para Boaz, e ela pergunta para Boaz, por que achei favor aos teus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por que eu achei favor aos teus olhos, a ponto de se importar comigo, uma estrangeira? Boaz olhou para ela e respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor. O Senhor tem visto o que você tem feito pelo setor. O Senhor tem visto o que você tem feito no departamento. O Senhor tem visto o que você tem feito pela igreja. O Senhor tem visto o que você tem feito na sua casa. Que você seja recompensada pelo Senhor. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor. Amém, glória a Deus, e eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus.